O livro do Gênesis carrega uma profundidade, uma riqueza simbólica que faz com que a gente possa tirar análises, interpretações quase infinitas. Uma delas é o que eu vou fazer nesse vídeo, que é um paralelo que eu vou fazer com o Jardim das Delícias, o Paraíso Terrestre e a Torre de Babel. Existe um paralelo entre elas? No livro do Gênesis, ele traz essas duas narrativas bem no comecinho. Né? O Paraíso Terrestre está no capítulo 2 e a Torre de Babel no capítulo 11. Né? O grande capítulo da história da Torre de Babel. E todos esses primeiros capítulos, até chegarmos ali no capítulo 12, que é a história de Abraão, eles são a introdução de toda a história do povo de Deus. Certo? Então, é uma história que está muito próxima, muito ligada mesmo. Então, a gente pode fazer ligações entre várias dessas narrativas que estão desde o primeiro capítulo até o final do capítulo 11, certo? De forma desconexa de todo o resto. A gente pode fazer isso, dá para a gente fazer isso, certo? Da mesma forma que dá para a gente ligar esses pontos a toda a história, certo? O Gênesis, eu costumo dizer, né, já fiz dois estudos sobre o livro do Gênesis, um num curso antigo e outro na Escola da Fé, aqui na comunidade da qual eu pertenço. E aí, toda vez que eu estudo o Gênesis, eu leio o Gênesis inteiro, eu vejo que, tipo assim, o livro do Gênesis, ele se basta a si mesmo. Se a gente tivesse menos livros na Bíblia, claro que não é para tirar os livros da Bíblia, né? Pelo amor de Deus, né? Todos eles carregam uma grandeza também, que a gente vai ver no decorrer do tempo aqui no canal também. Mas o livro do Gênesis, ele se basta, de modo que a gente consegue enxergar no livro do Gênesis não só a criação, não só a origem da história do povo de Deus, da história do povo hebreu, mas a gente consegue enxergar tipos do Cristo, e tipos não plenos, é óbvio, né? Porque existem vários tipos de Cristo no Antigo Testamento, todos eles abarcando cada um uma intelecção, uma dimensão ali do aspecto do Cristo, mas de forma satisfatória, certo? Os tipos de Cristo que a gente encontra no Gênesis são tipos satisfatórios, tipos que fazem com que a gente de fato entenda o papel de Cristo. Então, do Gênesis, pulando para o Evangelho, a gente já consegue compreender a grandeza do Cristo já espelhada ali nesse preâmbulo que são as histórias do Gênesis. Tá? Mas então, vamos focar aqui nesses pontos, nesses dois pontos, que são o Jardim das Delícias, o Paraíso Terrestre, o Jardim do Éden e a Torre de Babel. Esses dois locais são locais de origem da humanidade. A humanidade ela começou, foi criada por Deus e colocada num jardim, certo? Então, o que é o jardim? Onde que Deus de fato colocou o ser humano? Deus colocou o ser humano, Deus criou o ser humano, certo? E o colocou numa dinâmica. O jardim é símbolo dessa dinâmica onde o ser humano está colocado desde o seu início. Dinâmica que é algo que o ser humano recebe da própria natureza, certo? E essa natureza que nós vamos chamar de graça, certo? Da ação divina direta e do cultivo do ser humano. Então existe uma parcela no jardim, uma parcela de manutenção do jardim que é feita pelo homem. O homem precisa cultivar o jardim para que o jardim permaneça bonito. E precisa esperar o movimento das estações, é preciso esperar o desenvolvimento das plantas, o florir das plantas que vem da natureza. Certo? Então o homem foi colocado nessa dinâmica, onde ele precisa depender de Deus e agir ao mesmo tempo. Não dá para depender 100% de Deus sem fazer nada e também não dá para agir o tempo todo sem esperar nada de Deus. O jardim é, portanto, a dinâmica onde o ser humano precisa confiar na ação da graça e agir com todas as suas forças. Tem uma frase
que é relativamente famosa. Eu não sei se é de Santo Inácio de Loyola, já ouvi falando que é de Santo Inácio de Loyola, mas não sei. Só sei que a frase é bonitinha, é legal e se encaixa perfeitamente com isso daqui. Que diz assim: reze como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Essa é a dinâmica do jardim. O jardim onde nós fomos colocados, onde o ser humano foi colocado. Deus, veja, Deus não colocou o homem em um outro ambiente. Vamos passar aqui por outros ambientes que temos na Sagrada Escritura. No capítulo 4, Caim, né, a história de Caim e Abel, quando Caim é expulso, ele funda uma cidade, certo? Ele funda uma cidade. O homem não foi colocado por Deus numa cidade. Por quê? O que é a cidade? É algo que é construído totalmente, 100%, com a ação do ser humano. Não existe um movimento da natureza que faz com que as casas cresçam, que os edifícios, né, se multipliquem. É uma ação toda do ser humano. Então Deus não nos colocou numa cidade no sentido de que nós não somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e nós não somos, nós não temos a responsabilidade, não é essa a palavra, né? Mas nós não somos capazes de fazer a nossa salvação. Tá? É necessário que haja a dinâmica. Certo? Então Deus não nos colocou numa cidade no princípio. A árvore da vida não está numa cidade. Depois, o povo que é aprisionado no Egito, ele passa 40 anos no deserto. Deus não nos colocou no deserto. A árvore da vida não está no deserto. Porque o que é o deserto? É uma total ausência de manifestação da natureza, porque nada cresce no deserto. E uma total ausência de manifestação do homem, porque o homem nada constrói no deserto. Não dá para construir nada. Né? Claro, os egípcios construíram as pirâmides, mas não dá para construir edificações, não dá para fazer construções mirabolantes, não dá para construir uma civilização num deserto. Tá? Não dá para a gente replicar o que os egípcios fizeram. Resumo da conversa. Tá? Então, a árvore da vida não foi colocada no deserto, porque Deus não está distante de nós. E nós também não podemos ficar de braços cruzados. O deserto é esse total inação, total passividade de ambos os lados. Deus também não colocou a árvore da vida numa floresta fechada, numa selva escura. Não. Porque o que é a selva? A selva é um local onde tudo cresce sozinho, onde a natureza comanda tudo, o desenvolvimento de tudo, de todas as plantas, de todas as árvores. Os frutos que surgem na selva não são cultivados por ninguém, nascem de forma espontânea. Tanto que quando alguém está numa floresta, este alguém precisa de bússola, precisa de um facão para poder ir abrindo o caminho, a estrada, precisa fazer uma trilha para ele não se perder. É uma total ação da natureza. Uma total ação da natureza, onde o homem não coopera. O homem não coopera. Muito pelo contrário, ele precisa aprender a sair dessa floresta. Né? Precisa transformar essa floresta em outra coisa para se tornar um lugar habitável. Caso contrário, vai ser apenas uma passagem, né? Um caminho, quando ele faz ali a trilha, para que as pessoas que vierem após ele sigam essa trilha e não se percam. A árvore da vida não foi colocada numa floresta. Deus não nos constituiu numa floresta. O homem foi feito por Deus e colocado no jardim. Por quê? Ele precisa depender de Deus, precisa aguardar as flores, aguardar os frutos, mas ele precisa cultivar o jardim, ele precisa cuidar do jardim, ele precisa zelar, proteger, para que o jardim permaneça belo. De nada adianta termos um jardim com flores que murcham, caem no chão e sujam o chão. De nada adianta ter um jardim com frutos que apodrecem, caem no chão. É necessário um cultivo, um cuidado do ser humano, para que esse desenvolvimento da natureza permaneça belo. Assim nós fomos colocados. Assim Deus nos criou, num jardim, para que nós fizéssemos
esse movimento de confiança nele e de ação contínua, né? Os dois movimentos juntos. E o que é a Torre de Babel, do capítulo 11? Deixa eu pegar rapidamente aqui, só um trechinho. O versículo 3. Os homens se reúnem e dizem assim: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume no lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Aqui já é o suficiente. Vocês conhecem essa história. Qual era a pretensão, então, dos homens no capítulo 11 do livro do Gênesis? Construir uma cidade e uma torre cujo topo desta torre atingiria os céus. Eles queriam tocar o céu com uma torre. Aqui entram outros simbolismos no meio, né? outros símbolos, né? Que é o símbolo da montanha, que a montanha toca o céu, mas a montanha ela já existe, o ser humano precisa apenas escalar, né? Para ter contato com o sagrado. A torre não, a torre ela é feita, é uma espécie de montanha construída pelo ser humano. Isso quer dizer que o homem está querendo chegar até o céu com o seu próprio esforço. Certo? Das diversas possibilidades de significado que nós podemos atribuir ao símbolo da Torre de Babel, um deles é este. O homem que quer chegar ao céu com sua própria força. É aquele que acha que vai fazer a sua própria salvação. Né? A heresia do pelagianismo. Né? Que eu faço a minha própria salvação, eu vou ser santo. Tá? Né? Ou pior, aquele que acha que consegue atingir os seus próprios objetivos, que não seja ligado à religião, não seja ligado à santidade, mas aquele que quer chegar ao topo daquele ideal que ele carrega com sua própria força, com seu próprio mérito. Isso é a Torre de Babel. E aí o que Deus faz? O que a Trindade faz? Porque é muito interessante no versículo 7, Deus não diz assim, vou lá resolver essa parada. Ele diz, vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem. Então, é a Trindade, Deus está falando com as outras duas pessoas. Né? As três pessoas estão conversando. Vamos lá destruir essa torre. Porque não é assim que funciona. Os homens têm que entender que eles não nasceram numa cidade. Eles não nasceram numa torre construída com suas próprias forças, com os tijolos, certo? Os tijolos cozidos. Eles nem se utilizaram de pedra, isso aqui é interessante, né? Eles usaram tijolos no lugar de pedra. Não foi uma pedra pronta, foi um tijolo cozido. Eles fizeram até os tijolos dessa torre, certo? Mostrando que é uma ação 100% do homem, uma ação completamente humana, tá? Então Deus destrói essa torre para mostrar que não é o mérito, não é a nossa virtude, não é a nossa força que vai conseguir alguma coisa. É a dinâmica. É a dinâmica. A gente precisa voltar para o jardim. A gente precisa voltar para o jardim. Claro, a gente passa pelo deserto. Existem momentos de deserto, como o deserto do Cristo, o deserto da Quaresma, onde parece que, Pai, por que me abandonastes? Né? E parece que eu sou extremamente impotente. A gente precisa passar por esse momento. É preciso passar pelas cidades. Cristo caminhou nas cidades. Cristo caminhou no deserto. E Cristo volta ao jardim. Cristo volta. Isso que é interessante, né? O jardim das oliveiras, onde Cristo soa sangue. E o que acontece ali? O que acontece no jardim das oliveiras? Existe uma dinâmica. Jesus está falando, Pai, afasta de mim esse cálice, a graça. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. O Cristo obedece. É uma dinâmica que acontece no jardim. A confiança total na graça e a ação total do Cristo. Claro que Jesus é Deus. Né? Mas Cristo não passou por isso em vão. Foi para nos ensinar também e para nos redimir também.
para que a gente possa voltar ao jardim junto com ele, por mais que seja sofrido, doloroso, agonizante. A gente precisa fazer essa dinâmica da confiança na graça e da ação. Nunca a ação sozinha como na Torre de Babel. Nunca. A ação sozinha não consegue nada. Só causa confusão. Né? Foi o que aconteceu. Deus confundiu a língua dos homens que falavam uma só língua. Deus confundiu. Porque a ação pura, a ação, o mérito próprio, aquele que quer se salvar com seu próprio esforço, vai cair numa confusão. Vai cair. Não é? Eu falo por experiência própria e você também, se já passou por essa história, né, de vou fazer minha santidade, eu vou ser santo, né, vocação universal à santidade, eu vou ser santo, sim. O que acontece com a gente se não... O que acontece com a gente se não uma confusão? É uma confusão que acontece. Aí vem escrúpulo, aí vem soberba, enfim, é de fato uma confusão. A confusão das línguas, a comunicação. Tá? Então, uma ação sim, mas uma ação de jardineiro. Uma ação de, digamos, um agricultor. O agricultor também, né, também depende da terra, depende da chuva, depende do sol e precisa cultivar, precisa cuidar, precisa zelar para que a erva daninha, as aves não destruam a sua plantação. É uma dinâmica de jardineiro, de agricultor, que precisa cultivar a terra, aguardando o momento da chegada dos frutos. Essa é a dinâmica que a gente precisa exercer. Tá certo? O Gênesis, como eu falei no começo, ele é muito rico e é muito belo. Eu gosto muito do livro do Gênesis. É um dos meus livros favoritos da Sagrada Escritura. Né? E dá para falar muitas e muitas outras coisas. Voltando ainda, tocando nesses elementos. Né? Um vídeo só sobre a Torre de Babel para a gente entender minuciosamente cada detalhe. Né? Ou sobre a criação do homem, o barro, da terra, o sopro, o que tudo isso representa. Tá? E isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra aqui no canal. Tá certo? O que eu tinha para trazer, esse paralelo entre esses dois lugares, é isso. Tá? Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de dar uma conferida aí na descrição do vídeo, certo? Tem aí a minha chave Pix, se você quiser contribuir com qualquer quantia, tá? Qualquer quantia já ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos, certo? E também tem a minha lista de desejos da Amazon. Se você quiser, né, mandar um livro para mim, tem lá a lista, só você dar uma conferida, tá certo? E, claro, sempre deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, porque algumas pessoas já me disseram que, mesmo inscritas e com a notificação ativada, elas não estão recebendo notificação. E eu tenho certeza que é porque algumas palavras que são ditas aqui no vídeo acabam fazendo com que o alcance diminua. Tá? E infelizmente, tem coisa que não dá para deixar de falar. Né? Principalmente com as histórias da Sagrada Escritura. Tem coisa que vai sair, não tem jeito. E para resolver isso daí é só você que pode me ajudar, tá certo? Sempre deixando seu like, compartilhando para as outras pessoas. Se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva, tá certo? E assim o alcance vai aumentando novamente, tá bom? Então era isso, um abraço e até o próximo vídeo.